Olá, povo direito do trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo inédito aqui do canal do YouTube Evoluindo o Direito do Trabalho, que tem como objetivo, regra geral, fazer análises de acórdãos de tribunais superiores sobre matéria trabalhista ou responsabilidade civil na área trabalhista, sempre trabalhista, mas podemos ter um enfoque mais de verbas estritamente trabalhistas ou de verbas oriundas de responsabilidade civil, mas dentro das relações de trabalho e principalmente das relações de emprego. Se você ainda não está inscrito no canal, vou te pedir para se inscrever, o conteúdo está sempre aqui, toda semana ou a cada quinzena, conteúdos inéditos. É uma forma de trazer aprendizagem um pouco diferente do que a gente tem no podcast, então tem lá o podcast Drops de Direito do Trabalho, quem está comigo há tempo conhece bem o podcast, já tem mais de 2 anos, na verdade eu falei que tinha 2 anos, mas ele já tem 3 anos de existência, o podcast, para minha alegria, e nós estamos lá sempre tratando a partir da doutrina, e aqui, ou a partir da teoria, e aqui eu começo pela prática para a gente chegar no embasamento teórico, no embasamento doutrinário, no embasamento legal. Então, acho interessante porque para quem tem formas diferentes de aprendizado, tem gente que prefere ficar só ouvindo, tem gente que gosta de assistir, embora o meu vídeo não tenha nada além da minha própria pessoa aqui falando para vocês, mas tem gente que gosta de assistir e gosta de ter um estímulo diferente da matéria pura e simples. Eu podia fazer um vídeo para vocês sobre, como eu vou fazer hoje, sobre o dano moral, existência ou não de dano moral pelo não pagamento ou atraso de pagamento de verbas rescisórias. Mas o objetivo é fazer uma análise a partir do que os tribunais superiores, e nesse caso o TST, já estão decidindo sobre isso. Como eles já estão tratando a matéria, qual é o fundamento? Isso pode te ajudar, se você é advogado, isso pode te ajudar a embasar suas ações no futuro com esse tipo de pedido, também a fazer a contestação adequada em relação a esse tipo de pedido e a forma de fazer o recurso depois, se preparar para os recursos. E também, se você está estudando para concurso, é um jeito excelente de você saber como os tribunais estão decidindo, além das súmulas, e mesmo aplicando súmulas e OJ, gente, porque os concursos têm muito disso nas suas provas objetivas, nas suas provas subjetivas e na prova de sentença. E, dependendo da situação, até na prova oral. Então, é sempre importante você saber como os tribunais, principalmente o TST, estão decidindo. Eu costumo trazer temas aqui que a gente já, ou que é uma decisão totalmente diferente porque é uma matéria nova, uma matéria totalmente diferenciada, ou decisões daqueles temas que vem acontecendo bastante. Então, eu acho muito importante que vocês conheçam o entendimento do TST para já saber como se basear e fazer diferente, ou continuar fazendo a mesma coisa para obter o resultado desejado. Se você já está inscrita ou inscrito, então curta esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar, é que ao longo do vídeo, às vezes, você esquece de curtir, né? E eu espero que ao final você possa compartilhar com quem também vai aproveitar esse conteúdo. Então, vamos trabalhar. Esse nosso acórdão de hoje é do TST, então, como eu adiantei para vocês, é um acórdão da terceira turma, depois eu digo o ministro relator, e é um acórdão que tem a seguinte ementa que eu vou colocar na descrição do vídeo, não se preocupem. Dano moral, ausência de quitação das verbas rescisórias, não configuração. Então, a ementa é no seguinte sentido: o atraso no pagamento das verbas rescisórias, por si só, essa é uma expressão que a gente vê em muitos acórdãos, né? O por si só. Não configura lesão a direito personalíssimo do empregado a ensejar a indenização por dano moral. Ressalte-se que a mora na quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual configura fato gerador para a imputação da multa no artigo 477 da CLT. Eu acho muito interessante essa referência, porque parte já da seguinte ideia, da seguinte premissa: olha, não pagamento de verbas rescisórias no prazo, ou completo, ou como quer que seja, já tem uma penalidade própria. Sim, só que é só uma penalidade. A multa do artigo 477, como o próprio nome já diz, multa é sinônimo de penalidade. Então, é uma forma de penalizar aquele atraso, ou inadimplemento, ou não pagamento, ou a mora em si. Só que a compensação por dano moral, que eu prefiro chamar do que indenização, ela não visa só penalizar. Aliás, muito pelo contrário. Durante muitos anos, inclusive, se discutia se a compensação por dano moral teria finalidade punitiva ou apenas pedagógica, já no sentido do entendimento de que apenas multas
podem ser aplicadas com caráter de penalização, com caráter punitivo. As indenizações, em geral, não poderiam ter caráter punitivo, e sim ressarcitório e pedagógico. Com o tempo, se passou a entender que, de fato, a indenização, a compensação por dano moral, diferente do dano material, tem uma certa finalidade também punitiva a quem praticou o ato ilícito. E por que não no dano material? Porque a gente adota a teoria da reparação integral. Pela teoria da reparação integral, são reparados, indenizados todos os prejuízos materiais comprovados, inclusive futuros, como no caso do lucro cessante ou outros danos futuros que possam ser comprovados. Mas eles têm que ser certos. Então, não é aplicada uma multa sobre, ou uma penalidade, ou um acréscimo em percentual sobre a indenização, para que exista o caráter punitivo na indenização por dano material. Na indenização por dano material, o objetivo é o retorno ao status quo ante, ou seja, você ressarcir todo o prejuízo que foi sofrido pelo credor trabalhador, sem nada além disso. Não há uma penalização. Se houver penalização, vai ser de outro tipo, mas ela não vai ter relação com o pagamento da indenização propriamente dita, porque ela é realmente só para ressarcir o prejuízo sofrido. No caso do dano moral, até porque nós temos as questões relacionadas à quantificação, né, e toda a discussão da aplicação da CLT agora, do artigo 223, das suas letrinhas que foram acrescentadas pela reforma trabalhista, mas tradicionalmente, o dano moral ele é valorado, ele é quantificado pelo prudente arbítrio do juiz, de acordo com determinados critérios, mas ele é valorado pelo juiz. E quando o juiz vai calcular ou arbitrar esse valor do dano moral, ele leva em consideração, por exemplo, o grau de culpa do ofensor, né? Tentativas de minimizar o dano, forma de tratamento, tudo isso. Isso significa que aquele que tem um grau de culpa maior, aquele que atuou com culpa gravíssima, por exemplo, vai ser condenado a uma indenização maior do que aquele com culpa leve, necessariamente. Isso é uma premissa. A gente até tem previsão para fazer isso para o dano material hoje em dia, no Código Civil, mas, em geral, o objetivo é fazer um ressarcimento integral. No dano moral, a gente não sabe o que é integral, o ressarcimento. Por quê? Por isso que eu gosto de chamar de compensação. Você compensa um sofrimento, você compensa uma dor, você compensa a humilhação, mas você não indeniza, porque você não tem como reparar aquele prejuízo, porque não há como voltar à situação anterior. Quem perdeu um dedo, perdeu um dedo. Não tem o que faça para aquele dedo voltar. Não há o que aconteça mais para que esse dedo volte. Então, você até paga, então, todas as despesas relacionadas às cirurgias que foi submetido o trabalhador. Então, ele gasta, ele é ressarcido, ou ele não chega nem a gastar, já é feito o pagamento direto pela empresa, mas a dor que ele sente, o sentimento que ele tem pela perda de um dedo, ele não é indenizado, reparado, ressarcido. Ele é compensado com uma quantia em dinheiro na falta de coisa melhor. Porque eu costumo dizer que, de fato, quando a gente recebe alguma coisa, alguma indenização desse tipo, eu costumo dizer, é bem melhor sofrer em Paris, né? É bem melhor sofrer com dinheiro na conta e podendo ver suas necessidades básicas sendo estabelecidas e você até poder se dar alguns luxos, se permitir alguns luxos, do que você sofrer morando mal, vivendo mal, não tendo condição de comprar as coisas que você gostaria ou vivendo com aquilo que você sempre viveu. E aí, nisso, sempre se teve esse cuidado de falar de enriquecimento sem causa de quem sofreu dano moral. Como se alguém que perdeu um braço, por exemplo, porque eu estou falando de exemplos bem extremos, que não é o caso do nosso acórdão, mas, né, porque vocês sabem, né, eu faço digressões. Não é, o sujeito que perdeu o braço, é claro que ele não vai ficar rico. Aí a pessoa diz assim, que ele não pode receber 200 mil, porque afinal de contas ele vai enriquecer às custas do braço perdido. Gente, 90%, para ser, assim, para considerar que tem gente estranha, 90% das pessoas que perdem o braço num acidente de trabalho não quer receber aquele dinheiro. Ela queria ter o braço dela. Então, realmente, o dinheiro é para compensar a perda daquele membro, que não tem mais como voltar. Então, eu não consigo, nunca entendi muito bem essa história do enriquecimento sem causa, porque é essa previsão do Código Civil, mas tem uma causa para esse enriquecimento. Esse valor que é atribuído é para que a pessoa suporte aquela perda com mais conforto. Aquilo é para confortá-lo. Para quem recebe a indenização, é uma forma da pessoa se ficar conformada e mais confortável com a sua condição.
mas ela não é exatamente indenizada porque não tem nada que substitua aquele braço. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, entendam que a gente ainda percebe, mesmo sendo de 2004 a transferência da competência para a Justiça do Trabalho, mas a gente ainda percebe que há uma certa confusão nos julgados, com todo respeito, gente, meu Deus, quem sou eu, né, na fila do pão? Ninguém, mas é que eu gosto de estudar direito civil e eu estudo direito civil há muitos anos. Muito antes disso passar para a competência da Justiça do Trabalho, eu já estudava direito civil, dava aula de direito civil e responsabilidade civil. E a gente não confunde uma multa que é devida, uma penalidade que é devida, com uma compensação de dano moral. Com nenhum tipo de compensação ou de indenização. Indenização é indenização. Cláusula penal, multa, é cláusula penal, multa. Tanto que tem uma previsão de que, em caso o prejuízo que a pessoa tenha na violação de um contrato, no descumprimento de um contrato, seja superior àquela cláusula penal, ou seja, exatamente a previsão de pagamento para caso de mora, é possível complementar isso provado o prejuízo excedente. E no caso do dano moral, isso sempre foi muito complicado, porque o que é o prejuízo? Até que ponto se tem o prejuízo? O que é o prejuízo excedente? E nesse acórdão a gente vai falar sobre essas questões de prova do dano moral. Do que vem a ser a prova do dano moral. Porque o Sérgio Cavalieri, isso tem em todas as minhas sentenças, porque é minha macro, ele fala que o dano moral, em geral, ele não precisa ser provado, ele é presumido a partir do quê? Da prova do ato ilícito em si. Então, da ocorrência do dano em si. Então, ocorre a perda do braço, ele não precisa só provar que ele está sofrendo porque ele perdeu o braço. É claro que isso não tem nenhum sentido. A pessoa ficou cega no acidente de trabalho, não precisa provar que está sofrendo porque não enxerga. Esse dano moral, ele é íncito à ofensa. Ele não é que só presumido, ele é automático da ofensa. Então, provada a ofensa, o nexo, e se for o caso, a culpa, o dano, ele é automático dessa ofensa. Mas nem sempre. É isso que a gente percebe. Alguns danos à personalidade, portanto, danos morais, são considerados íncitos à ofensa, e aí na nossa jurisprudência geralmente se fala presumidos, mas alguns não são assim considerados e é exigido que haja uma prova de que houve a violação aos direitos da personalidade, porque o dano moral nada mais é do que lesão aos direitos da personalidade. E para isso, a gente usa os artigos 11 e seguintes do Código Civil e hoje em dia o 323, suas letrinhas também. Que, inclusive, tem uma discussão ali, porque não é uma lista exaustiva dos direitos que são protegidos na esfera imaterial ou extrapatrimonial, que eu também não gosto da expressão extrapatrimonial, porque o direito da personalidade faz parte do patrimônio jurídico do trabalhador, da pessoa, ainda que não faça parte do seu patrimônio econômico. Então, a minha cadeira faz parte do meu patrimônio econômico. O meu sentimento, a minha honra, a minha credibilidade, a minha autoridade, isso faz parte do meu patrimônio jurídico, ainda que não faça parte do meu patrimônio econômico. E na hora em que isso é violado, é economicamente que isso vai ter que ser valorado para eu poder receber uma compensação. Porque aí é que é a questão, a gente acaba dizendo que não tem dinheiro que pague um braço perdido. Não tem mesmo. Mas nem por isso aquele que causou o dano vai passar ileso, porque já que não tem dinheiro que pague, então não precisa pagar nada. Claro que não. Ou seja, há sim um caráter punitivo e um caráter pedagógico, que é mostrar para os próximos o que acontece quando ocorre um acidente ou uma situação desse tipo. Então, claro que há um caráter punitivo, porque como eu acabei de dizer, que a pessoa não é ressarcida e indenizada, ela é só compensada, a gente já está dizendo que, na verdade, é uma forma de confortar, mas não é para ser um valor, mas já que é para confortar, não precisa ser grande coisa. Não, não. Aí a gente tem que olhar como agiu aquele que causou o dano. Então, vejam, isso são noções gerais aqui, só para a gente começar, para a gente poder entrar nesse acórdão, porque ele é um acórdão simples, então eu queria trazer para vocês um pouquinho a mais, para a gente abordar o tema com um pouquinho mais de profundidade. Então, em resumo, por enquanto, o que nós temos? Um entendimento de que a multa do 477 é a penalidade cabível no caso do atraso ou de não pagamento das verbas rescisórias adequadamente. Qualquer coisa além disso precisa ser provado um prejuízo. E a multa do 477, gente, ela é devida independentemente de culpa da empresa, de qualquer situação de dolo da empresa, não pagou no prazo, salvo se foi por culpa do trabalhador e o ônus da prova é da empresa, é devida a multa do artigo 477 e nada mais é discutido. E aí nós temos aqui o seguinte, nesse acórdão veio primeiro, então,
É um recurso de revista, tá, gente? Direto. Foi conhecido o recurso de revista, inclusive, aquilo que eu já falei outras vezes, eu não falo sobre os requisitos, desculpa, os pressupostos processuais para o recebimento e processamento do recurso de revista, mas eu gosto de trazer para vocês aqui quando algo está errado ou quando isso, de fato, foi obedecido. Então, a gente já sabe que um dos requisitos, um dos pressupostos, não tem problema com essas duas palavras, é que a parte recorrente transcreva, destacando o trecho do acórdão que ela quer atacar, tá? E aí foi feito aqui, então, o ataque ao trecho específico e foi transcrito o trecho específico, que é: quanto aos danos morais, incontroverso que foram descumpridos direitos elementares do trabalhador, tendo o juízo de origem deferido verbas rescisórias e salariais não quitadas. Ao furtar-se do pagamento das verbas rescisórias a que fazia jus, a empregadora retirou do reclamante a fonte com que contava para sobreviver. Desamparado, o trabalhador não pôde sequer se beneficiar das compensações legais para o período de desemprego e ainda teve gerado uma falsa expectativa diante do parcelamento das verbas que restou inadimplido, porque essa é a história que eu vou contar para vocês, tá? E aí, o TRT, então, de origem, entendeu que era devido dano moral. Isso que a empresa está aqui recorrendo. O objeto na prova é o contexto fático e blá, 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 blá. A lesão amoral, por sua vez, é in re ipsa, que é aquilo que eu falei para vocês, é incita a ofensa sim. Então, o fato de não ter pago, de ter frustrado o pagamento das verbas rescisórias, faz com que se deduza a existência do dano moral. Sopesando a dupla finalidade da condenação, reputo justo e proporcional o valor de R$5.000, montante que guarda a razoabilidade com a gravidade do ilícito e a extensão do dano, além de atender ao critério da função pedagógica do Instituto. Então, entendeu que na punição e no ressarcimento, junto com a finalidade pedagógica, e arbitrou o valor de R$5.000. Vejam que desse trecho, eu acho interessante dizer isso, destacar: desamparado, o trabalhador não pôde sequer se beneficiar das compensações legais para o período de desemprego, porque essa aqui é a questão. O normal, o pensamento da gente é o princípio da continuidade, que é: o trabalhador tem interesse em continuar no emprego. Então, como se não bastasse ele perder a fonte de renda mensal dele, que ele receberia mediante a prestação de serviços, então ele já perdeu a fonte de renda, e a compensação a isso é receber as verbas indenizatórias para ele sobreviver durante o período de desemprego. Então, além dele ficar sem o emprego em si, ele ainda ficou sem as verbas. Por isso o entendimento do dano. E aí, gente, porque aqui a situação era essa. Então, o que aconteceu? A empresa despediu o trabalhador e aí disse que não tinha condições de fazer o pagamento das verbas rescisórias da forma integral. E aí foi feito, inclusive no próprio sindicato, foi feito um parcelamento das verbas rescisórias. Acontece que depois de começar a pagar esse parcelamento, a empresa entrou em recuperação judicial e teve a recuperação deferida. Então, assim, parece bastante cruel, né? Porque aí o trabalhador estava já recebendo de forma parcelada, então ele já estava sendo, né, já não era exatamente assim que ele tinha pretendido receber, mas, enfim, estava recebendo de forma parcelada. Com o deferimento da recuperação, o crédito foi todo para o montante da recuperação. O crédito foi lá, incluído, para ser pago na recuperação, naqueles prazos todos, embora o crédito trabalhista tenha preferência, é depois de um monte de coisas acontecer, e não vai levar menos de 2 anos para essa pessoa receber. Então, aquela expectativa que ele tinha de receber em 5 vezes, que fosse, passou a receber 2 vezes, e aquelas 3 vezes que faltavam, foi para uma data que ele não tem ideia de quando vai ser, porque não depende mais dele nem da empresa. Isso foi considerado pelo Tribunal de Origem como uma coisa grave suficiente. Então, a ação em si, porque o que parece? Parece que houve uma certa malícia, né? É do TRT 15, tá? Parece que houve uma certa malícia, parece que a empresa já estava planejando a recuperação, o pedido de recuperação, então faz o parcelamento das verbas rescisórias, paga 1 ou 2 parcelas e com a recuperação não precisa pagar mais nada, vai tudo para o bolo. E aí o trabalhador que tinha uma expectativa já não teve a expectativa adequada cumprida, né, realizada, que era de receber a verba toda de uma vez. Fica parcelado, mas não é mais parcelado. Na verdade, ele vai ficar esperando para receber depois no concurso de credores. Então, ele realmente se entendeu com um prejuízo. E foi assim que o TRT 15 entendeu.
Depois, no TST, então, o TST começa a decisão dizendo que o direito ao ressarcimento por dano moral, por ofensa moral, existe. Mas, aí eles adoram escrever isso, né? Sob pena de banalizar o instituto, tem que ser comprovada a prática do ato ilícito, com culpa ou dolo, do nexo de causalidade e da repercussão na vida social do trabalhador, que seria o dano em si. E aí traz o artigo 186 do Código Civil, o conceito do artigo 186 de ato ilícito, e o artigo 927, que prevê que aquele que por ato ilícito causar um dano fica obrigado a reparar esse dano. E aí, mas aí é que está. Nós temos, então, a prática, ou seja, foi considerado aqui que o inadimplemento das verbas rescisórias, porque vai bem além disso, né, gente? Eu gostaria que isso tivesse sido mais bem desenvolvido em geral, por isso que eu falo sobre isso. Mas acho que vocês podem desenvolver isso na prática de vocês e em questões subjetivas podem aproveitar para desenvolver isso também. O pagamento ou o não pagamento de verba rescisória é um ato ilícito? Porque se você considera que o não pagamento de verbas rescisórias no prazo, ou o descumprimento dessa obrigação de parcelamento, se isso é um ato ilícito? Então, nós temos ali uma situação de alguém que, por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano? Porque se você considerar que esse não pagamento, nesse contexto do processo, é um ato ilícito, automaticamente você já pode falar de responsabilidade civil, porque o dano, ele é evidente pelo não recebimento das verbas. Mas não foi assim que foi considerado. Foi considerado que a mora na quitação das verbas de rescisão é fato gerador da multa do artigo 477. E aí diz aqui o acórdão que o entendimento que prevalece na Corte Superior é no sentido de que o descumprimento do pagamento das rescisórias por si só não enseja o pagamento de indenização de dano moral. E aí ele cita, é bom olhar esses acórdãos, gente, vou colocar ali, claro, né, na descrição do vídeo, porque ele traz muitas outras decisões, então vocês podem usar as outras decisões que são citadas também, podem buscar outros acórdãos, eu trago uma, vocês podem buscar outros que ficam ali dentro, né? E aqui, a única decisão que eu selecionei aqui, que eu achei interessante, é uma de agravo de instrumento, até recurso de revista e tudo mais, e dizendo o seguinte, o dano moral pressupõe situação que evidencie de forma cabal a existência de constrangimento pessoal, se prejuízos sofridos ou de violação a direitos personalíssimos da pessoa. Circunstância que não foi registrada pelo Tribunal Regional precedentes, blá, 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 que é uma outra decisão que é citada aqui dentro, até de outra turma, da 8ª turma, esse aqui que a gente está na terceira. Então, vejam, o dano moral pressupõe a situação que evidencie de forma cabal a existência de constrangimento pessoal, perdeu o braço, ficou cego, não pode mais andar. Percebem? Parece assim que são coisas que têm que ser visíveis. Esse cabal, o que é esse cabal? Constrangimento pessoal, um assédio moral forte, que a pessoa entrou em depressão, que só o assédio pelo jeito não seria suficiente, precisa ter um constrangimento pessoal, um prejuízo sofrido, e aí é o que vem depois, violação a direitos personalíssimos da pessoa. Gente, direitos personalíssimos são do artigo 11 seguintes do Código Civil, e ali você tem um monte de coisa, imagem, honra, muitos direitos personalíssimos, são os direitos da personalidade. E você fechar isso na questão, eu acho pouco. Acho que a gente pode desenvolver um pouco mais esse assunto, porque, vejam, por exemplo, que acho que para esse acórdão é bem interessante, você tem, dentro do direito honra, você tem a honra subjetiva e a honra objetiva, vocês já devem ter ouvido falar disso. A honra subjetiva é o sentimento interno que eu tenho em relação ao fato. Então, no caso do assédio, é o constrangimento que isso me causa. É a dificuldade que eu tenho para dormir porque eu fico pensando nisso. É o que esse assédio faz com a minha autoestima. É o como isso destrói a minha autoconfiança. Como isso faz com que eu me sinta insegura. Isso é honra subjetiva. A honra objetiva esse assédio foi praticado na frente de colegas. Então, ainda envolve a minha imagem não no sentido físico, né? Mas a imagem, assim como tem a autoimagem, a imagem no sentido de honra, de conceito que as pessoas fazem a meu respeito. Essa imagem fica abalada porque as outras pessoas escutam
aquele assédio e vem o meu constrangimento e como eu fico quando eu ouço aquilo. Percebem? Então, a honra subjetiva é o sentimento, a pessoa perder o braço e conviver com aquilo. Ela conviver com aquilo. Todos os dias do resto da sua vida. E saber seguir em frente com isso, claro, porque isso é outra coisa, mas é esse sentimento. A honra objetiva é saber que as pessoas estão me olhando porque eu estou sem o braço. Saber o efeito que isso causa nas outras pessoas. Então, e quando a gente fala aqui da falta de pagamento das verbas decisórias, acho que a gente pode tratar disso. Porque o que entendeu, o que está entendendo o TST ao dar essa conotação de que tem que ter uma prova cabal de um prejuízo a partir da violação? Que a multa do 477 não seria suficiente. É claro que ela não é suficiente, ela é uma penalidade, ela não ressarce prejuízo. Penalidade não é para ressarcir prejuízo, penalidade é para que o outro, o que causou o dano, seja punido. É só isso, ele está sendo punido. Podia ser uma multa perante o Ministério do Trabalho e não para o trabalhador, como de fato há várias multas para o Ministério do Trabalho, para a União, aplicadas pelo Ministério do Trabalho para os auditores fiscais. Então, vejam, se a gente está falando do não pagamento das verbas decisórias, a honra subjetiva é aquele sentimento do trabalhador, que eu escuto muitas vezes no meu trabalho, né, de todos os dias, aquele sentimento do trabalhador de que depois de todo o trabalho, de toda a força de trabalho que ele entregou para a empresa, ele não só foi despedido, e, gente, eu sei que é um direito potestativo, eu estou falando de sentimento. Então, se ele recebe as verbas decisórias, ele tem a honra subjetiva dele violada, mas ela não é indenizável, porque, afinal de contas, faz parte do direito potestativo, ou seja, exercício regular de direito. E aí, de acordo com o artigo 188 do Código Civil, o exercício regular de direito é uma excludente de ilicitude, então nada vai ser devido. Só que se além de ele... Então, ele tem aquele sentimento de que ele não vale nada, porque nem as verbas decisórias ele recebeu. Nem o acerto foi pago. Ele ficou sem emprego e ainda não recebeu nada. É esse sentimento de que a pessoa não vale nada. Isso é honra subjetiva. A honra objetiva viria no fato de que não paga as suas dívidas em dia, tem que pedir dinheiro emprestado porque contava com a verba rescisória para pagar determinadas contas e essas contas não puderam ser pagas, tem que mandar embora uma pessoa que trabalha para ele, por exemplo, não pode mais contratar alguém para trabalhar para ele porque ele não tem mais esse dinheiro para pagar e ele ainda teria, então, ele mesmo pode criar dívidas, esse trabalhador, porque estão devendo para ele uma dívida que era certa, então não era algo no campo da hipótese, né? Isso diz respeito a uma objetiva, que é as outras pessoas acharem esse trabalhador um caloteiro. Ou seja, o reflexo dessa violação em outras pessoas. E aí me parece que falta um pouco dessa análise, porque me parece que o TST quer que seja comprovada a violação, a honra objetiva, e que só ela seria indenizável. O sentimento do trabalhador de frustração pelo não recebimento das verbas, de que ele não vale nada, de que nem as verbas decisórias ele merece receber, porque a pessoa começa a se pegar pensando sobre isso não vale uma indenização, isso não é indenizável. O que seria indenizável, gente, tudo são, aí começamos as suposições, porque isso não está abordado dessa forma. Mas o que me parece que seria exigido é que ele tivesse, isso tudo tivesse um reflexo no meio em que ele está, no meio em que ele vive. E aí vem a pergunta seguinte, então, o que teria que ser provado para que ele tivesse direito ao dano moral, afinal de contas? Então, que dano que ele teria que provar? Porque se por si só não gera dano moral, o que gera o dano moral? Será que, por exemplo, também a falta de depósito de FGTS, porque aí, além de ele não receber as rescisórias, ele também não tem nada no FGTS? Será que, se nesse caso concreto ele não tivesse recebido nenhuma parcela das verbas decisórias e fosse direto para a recuperação judicial, a gente poderia dizer que tem um prejuízo, então, porque ele foi induzido a acreditar que receberia? Então, você teria uma malícia que, então, com isso geraria o dano? Mas o dano não é por conta de como a coisa foi feita, e sim da coisa em si. Será que ele teria que provar? Eu estou dizendo isso, gente, porque vocês têm que pensar sobre isso se vocês vão fazer ações desse tipo. Pedir o dano moral pela falta de pagamento de rescisórias não dá, só assim não dá. Pela falta de pagamento das rescisórias, a dignidade dele foi violada, a honra dele foi violada. Não é suficiente. O tribunal entende que não houve violação à honra, simplesmente. Tem que ter um algo a mais. Então, o que seria o algo a mais? Quanto tempo ele ficou desempregado?
que ele ficou devendo a escola dos filhos, que ele teve que tirar o filho da escola particular exatamente naquele mês, porque com as verbas decisórias ele poderia pagar mais um mês e assim ele não pôde, que ele não pagou o condomínio e que ele recebeu uma notificação, que ele deixou de pagar algum tipo de conta, e aí eu quero dizer isso para vocês, isso não é dano moral. Se ele pegou um empréstimo e tem juros, isso é dano material, isso não é dano moral. Se ele pegou no banco, principalmente, o banco não te julga, o banco te cobra, ele te empresta e ele te cobra. Quem te julga? A pessoa da família, o amigo para quem você pediu dinheiro. Então, o constrangimento de você ter que pedir dinheiro para alguém, o constrangimento de você dizer para uma pessoa que você conhece que você não vai pagar o que deve para ela naquele momento porque você não recebeu as rescisórias, isso seria um constrangimento, mas como se prova isso? O amigo vai dar uma declaração, o amigo vai ser testemunha de que ele teve que emprestar dinheiro? Ele é amigo. Se for para mostrar um empréstimo do banco, na verdade é dano material, porque você tem juros para pagar por causa disso. Porque ele achou que ele ia receber no mês seguinte, por isso ele fez o empréstimo para pagar logo. Estou trazendo isso para vocês pensarem, porque boa parte do argumento aqui utilizado no TST traria como consequência a necessidade de provar um dano material. Que você não pagar as suas dívidas e ser inscrito no Serasa, por exemplo, ser inscrito no Serasa é um dano moral. Mas porque você não pagou uma conta. Então, você, na verdade, tem o dano material por conta disso também, por causa disso também. E aí, se você está inscrito no Serasa, você não consegue o empréstimo. Então, vejam como a gente, como precisa realmente verificar. E isso é horrível. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. No fim, a pessoa tem que se ferrar muito para ela ter direito a um dano. Então, ela tinha que esperar ela se ferrar mais ainda para ela ter direito ao dano moral? Não, a pessoa de bem, ela realmente quer evitar isso, ela vai dar um jeito. Ela vai resolver aquilo de alguma forma. Ela prefere ficar devendo para o banco do que ficar devendo para alguém conhecido. Até porque o banco não julga. E aí, como o banco não julga, não tem honra envolvida. Só teria honra envolvida se fosse uma pessoa conhecida do seu meio. Se as pessoas te tratassem diferente porque agora você está devendo. Na verdade, é isso. O constrangimento de dizer para sua família que você não recebeu nada. Quem prova esse constrangimento? Como que isso passa do ponto do mero aborrecimento, como os tribunais gostam de dizer? E aí conclui aqui, então, que ao manter a sentença que condenou a reclamada ao pagamento da indenização do dano moral, foi violado o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, e com isso foi reconhecida a transcendência. Conhecido o recurso de revista por violação do artigo 5º, inciso 10. É uma coisa muito louca, né? Porque é um direito, é o direito ao dano moral. E esse direito ao dano moral está previsto no artigo 5º e é considerado violado pelo deferimento do dano moral, né? E aqui foi dado provimento ao apelo para excluir da condenação a indenização por dano moral decorrente do atraso na quitação das verbas decisórias, e aí o resto se manteve, porque esse era o ponto principal. Então, eu trouxe esse acórdão, já falei muito tempo sobre ele, não era para ser um vídeo de meia hora, mas para vocês pensarem então, quem faz a defesa é muito simples, é só dizer, olha, tem decisão, cita esse monte de decisão no tribunal, não cita esse monte que nenhum juiz gosta, cita duas do último ano, né, recentes, bem recentes, no sentido de que não é suficiente o mero inadimplemento, não é por si só causador de dano moral. E aí essa é a sua linha de defesa muito simples, inclusive porque está do lado do TST. Além disso, então, para quem vai pelo trabalhador, você tem que realmente conversar muito com esse trabalhador. Porque você não vai poder fazer uma petição só baseada nessa violação. Porque o TST, então, entende que a multa do 477 serve, sim, para compensar os prejuízos do não pagamento das verbas rescisórias, quando ela é apenas uma multa. Mas ela é considerada suficiente, porque para você receber alguma coisa além disso, você tem que provar um prejuízo. Coisa que não acontece para a multa do 477, porque ela é devida por si, ela sim é devida por si só. Então, para vocês pensarem nisso, em como a gente vai desenvolver, como se desenvolve uma tese sobre isso. Você trazer o artigo 186, lembrem-se, gente, se vocês querem que os recursos, as ações de vocês cheguem ao TST, vocês têm que ter o embasamento. Então, não precisa colocar um monte de artigo na petição inicial. De fato, não precisa, mas você não tem pré-questionamento. Depois você não faz subir, você não está falando de violação de lei, então você precisa colocar o artigo 186, você precisa colocar o artigo 927, nesse caso o artigo 5º da Constituição com o inciso 10, se bem que o inciso 5º também serviria. Então, você vai trazer isso
desde o momento da inicial ou desde o momento da defesa. Por exemplo, a defesa diz exercício regular do direito, artigo 188, porque eu posso pedir recuperação judicial. E com isso ele vai para a fila. E isso não foi feito dolosamente. Então, ainda que tenha sido feito, né? Aí a gente teria que entrar no abuso de direito, enfim, acho que aí a gente já vai muito longe. Então, para vocês pensarem nessas possibilidades, em como desenvolver isso, em como trazer, então, e aí onde é que vocês vão achar isso, gente? Em autores de direito civil. Vocês não vão achar isso em autores de direito do trabalho. Os autores de direito do trabalho que tratam de responsabilidade civil, Sebastião Geraldo, Raimundo, Simão de Mello, eles tratam mais voltados à responsabilidade civil em acidentes e doenças do trabalho, então é tudo muito específico. Dentro de responsabilidade civil, dano moral em geral, vocês não vão encontrar. Por isso que eu vou fazer um curso sobre isso, para não abordar só acidente de trabalho e doença profissional, porque isso realmente nós temos muitos cursos. Sobre os outros temas, eu acho que acaba ficando tudo muito pobre. Então, vejam, nesse caso, podia ter vindo alguma argumentação. Talvez ele tenha sofrido um dano, gente. Talvez ele tenha sido inscrito no Serasa. Isso não foi abordado, porque aparentemente era suficiente você dizer que, se ele não recebeu as rescisórias, ele foi iludido, porque nesse caso ele foi iludido, ele achou que ele ia receber parcelado, ele já concordou com isso, e isso foi para recuperação. Então, realmente, ele foi passado para trás. Ele foi. Só que isso entrou na vala comum do não receber as ervas rescisórias no prazo, só dá direito à multa do 477, a não ser que prove outro prejuízo. Então, pensem sobre como desenvolver isso melhor, até porque eu acho que é isso. Nesse caso, ainda houve essa questão. Isso não foi suficientemente abordado, não é só o não pagamento, teve muito mais do que isso. Então, talvez pudesse desenvolver melhor o ato ilícito em si. Porque, como é muito difícil provar um dano além, talvez desenvolvendo melhor o ato ilícito em si, se chegasse mais facilmente à conclusão do dano, presumivelmente pelo ato ilícito em si. Confundimos bastante, enchemos a cabecinha de coisinhas, de ideias para a gente pensar sobre isso. Eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Compartilhem, curtam o vídeo e estejam sempre comigo. Nós trazemos sempre esses temas. E se vocês tiverem ideias, coloquem nos comentários. Aliás, comentem, por favor, o vídeo, porque isso faz com que o YouTube me veja como uma pessoa relevante. Chame seus amigos para se inscrever no canal, porque eu quero que esse canal cresça muito, porque é assim que a gente faz. A gente compartilha conhecimento com o máximo de gente que a gente puder. Muito obrigada por estarem comigo e até o próximo.